Fala, galera! Ricardinho Matemática na área, exatamente, mais uma aula aqui, show de bola! Você lembra da aula passada? Foi massa, hein? Falamos sobre possibilidades, a chance de acontecer algo. Desta vez vamos andar um degrau e vamos às probabilidades. Exatamente, vamos entender o que significa a probabilidade. Vamos fazer as possibilidades de acontecer algo. Você já se perguntou, já disse alguma vez assim, qual é a probabilidade de eu passar no vestibular? De eu passar na escola técnica? De eu conseguir esse emprego? De eu passar em algo? Isso, probabilidade é uma chance de acontecer algo, e a gente vai ter esse conteúdo hoje, você vai entender o que você fala no dia a dia sobre probabilidade, você vai perceber que vai ser massa hoje esse tópico, tá bom? Não esquece que essa aula eu quero a participação de vocês, direta, exatamente, tá bom? Então, arruma aí teu ambiente de estudo direitinho, ó, daquele jeitinho, porque Ricardinho Matemática quer que você anote tudo direitinho, e deixa aí bem organizado para depois vocês estudarem toda a anotação que eu colocar aqui, tá bom? Não esquece disso. Ó, não esquece que também que essa aula é passada na TV para vocês, exatamente. Canal 22 Educa Recife está lá presente na TV Nova Nordeste. Também temos o aplicativo. Bota aí, meu querido QR Code. Exatamente, temos aqui ó, o QR Code. Você vai botar sua câmera do celular agora. Exatamente, estou esperando, hein? Coloca a câmera aí e você vai baixar esse aplicativo, porque nesse aplicativo você consegue falar com o Ricardinho, perguntar ao vivo para mim as coisas, exatamente, vai ser massa. E também no computador você consegue acessar a nossa aula sim, com toda certeza você vai conseguir acessar a nossa aula. Vamos embora. Temos hoje no chat nossa professora Tânia. Tânia, dá um bom dia, galera. Fala aí, pessoal, que você está querendo conversar com eles também. Vamos embora, Tânia! Oi, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar comigo que eu repasso aqui para o professor Ricardo. Isso mesmo, ó. Tânia está hoje como minha convidada aqui no chat para passar para mim todas as informações de vocês, tá bom? Então não esquece de dizer lá, ó, Ricardinho, isso aqui como é que faz? Isso aqui, essa aula tá massa, essa aula precisa disso, daquilo outro. Pode comentar que Ricardinho está aqui presente. Também temos o YouTube com uma playlist cheio de aula para vocês, exatamente. Você vai lá na playlist nono ano e vai ver lá todos os conteúdos aí que tem de matemática e de outras matérias também, por que não? Se você perdeu a aula passada, por exemplo, só é você ir lá e colocar lá as possibilidades, a chance de acontecer algo. E aí é o tema da aula de Ricardinho na aula passada. E aí a aula de hoje é uma continuação. Se você perdeu a aula passada, vai lá. E olha que a aula passada, eu convido você a acessar, viu? Que foi a aula, viu? A professora participou comigo, a professora Bel, a professora Isabel, professora de ciências, e a gente fez aqui o bate-bola entre matemática, ciências, a gente falou sobre vírus, falou sobre possibilidade de chover, de não chover, de tomar vacina, tomar comprimido, automedicação, a chance de acontecer algo, foi a aula, ó, show. E aí no final ainda ela brincou aí comigo sobre lançamento, sobre chance de acontecer algo. Então, essa aula foi imperdível. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, tem que compartilhar. Isso, para os coleguinhas da sala, lá no WhatsApp, ó. Coloca lá, compartilha lá e comenta, Ricardinho, que massa essa aula, valeu, eu vou estudar isso aqui na prova, vai cair na minha prova, então tá me ajudando bastante, tá bom? Quero ver os seus comentários. E vamos embora para a aula de hoje. Lembrando, na aula passada a gente falou sobre aleatório, movimento aleatório, pode ser chance de acontecer algo, de não acontecer, pode ter a chance, pode não ter, então a gente vai ver esse movimento, e aí para poder a gente desenvolver. Oitavo ano, fica ligadinho, hein? Exatamente. Nono ano, oitavo ano, toda a playlist lá no YouTube tem todos os conteúdos específicos. E aí, observa a tela. Observa a tela aí agora. Ó, eu tenho aí 4 pessoas e os meninos, eu destaquei o rosto deles. Observem. Isso quer dizer que tem uns 50% das pessoas que estão olhando para o celular e eu estou destacando o rosto, que é meninos aí, tá vendo? Observou? 50%. Mas se eu coloco assim, apenas uma garotinha lá no canto,
Está tudo estecando o rosto dela. Eu tenho uma chance em 4. Então, eu não tenho mais de 50%. Eu tenho 25% de chance de acontecer aí algo. Quando você for estudar um pouquinho de genética, lá em ciências, você vai perceber que isso vai ser bem importante. Saber aí as possibilidades. Então, quando a gente vai calcular lá a probabilidade, a gente vai fazer uma divisão. Divisão do que eu quero para o que eu tenho. Exatamente. Então, a gente vai ver, durante a aula de hoje, vai ver todas as possibilidades, que eu vou chamar de, que é o espaço amostral, são todas as possibilidades, coloca embaixo no denominador, e o de cima, você é o que pergunta na questão, é o comando, é o que você quer aí na questão. Então, lembra disso, probabilidade, você vai fazer uma divisão, especificamente uma divisão, e essa divisão vai ser o de cima, a pergunta da questão, o comando, o que eu quero, e o de baixo são todas as possibilidades de acontecer um fato. Exatamente, tá bom? E aí eu vou ter o que eu chamo de casos favoráveis e casos possíveis, tá bom? Que é o que eu quero. É os casos favoráveis, é o que eu quero, né? E os casos possíveis são todos os casos possíveis que podem acontecer. Eu vou colocar no denominador. Naquele caso lá do vídeo, que a gente observou aqui, observe no vídeo que eu tenho só essa menininha aqui, ela é uma pessoa no total de 4. Então, ela, nos casos favoráveis, ela vai ser quem aí? Ela vai ser um total, e os casos favoráveis são 4, desculpa, e os casos possíveis, que vai ter aí, ó, 1/4. Se eu tenho 1/4, como é que eu chego em 25%, professor? Eu não entendi 25%. Se você for na playlist das aulas do YouTube, você vai perceber que lá tem uma aula chamada de porcentagem e fração decimal, que é a transformação de uma porcentagem em fração decimal e decimal em porcentagem. Como assim, Ricardinho? Se eu pegar o 25%, é a mesma coisa de 25 em 100, porque porcento é dividir por 100. E se eu simplificar por 25 em cima e embaixo, aí 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. Então, é por isso que é 1/4, é uma chance em 4. Só é revisar lá no YouTube, você vai perceber bem direitinho, tá bom? Então, bora analisar aqui. Os casos favoráveis. Eu tenho uma menina, é uma chance, né? Tô de olho aí em vocês, hein? Anota aí direitinho, uma. E os casos possíveis, eu tenho 4 pessoas aí. 4, observe aí. 4 pessoas é o total de possibilidades que está bem resumidinho para cada um de vocês. Então, eu tenho um caso favorável, que é uma garotinha só. Olha ela aqui, ó. Tá bom? Uma. E o total, eu tenho aí a chance de ser 4. 1/4. Exatamente. Agora, se eu tenho 1/4, é a probabilidade, é uma chance de acontecer algo. Então, para que serve isso, Ricardinho? É porque se eu tenho 1/4, eu podia fazer uma pergunta aqui a vocês, antes de dar seguimento aí no slide. É melhor apostar nessa menina, 1/4 da chance, 25%, ou nas duas meninas. As duas meninas, eu tenho 1/4 mais 1/4, ou 25 mais 25, eu tenho 50% de possibilidades. Então, na matemática, você pode prever isso. É mais favorável acontecer nas duas meninas do que em uma só. Embora possa ser que essa uma só aconteça mais rápido do que nas duas meninas. Porque é um evento aleatório, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a probabilidade melhor é as duas meninas do que uma só. Tá bom? Bom, então, probabilidade, o conceito dele é uma divisão, uma razão, tá bom? Entre os casos favoráveis pelos casos possíveis. Claro que você sabe que a probabilidade vai ser no máximo 1%. No máximo. Quer dizer, 100%. 1%, 1 sobre 1, que é igual a 100%. Mas quando você percebe isso, porque o denominador dele, os casos possíveis, ele não pode de jeito nenhum ser zero. Porque como é que eu vou fazer uma probabilidade com um denominador zero? Não tem as possibilidades para mim. Ricardinho está inventando agora. Primeiro mandamento da matemática. Presta atenção aí, ó, só para você se ligar. Jamais dividirás por zero. Primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirás por zero. Porque não tem como dividir por zero. Você vai dividir por zero? Dividir com ninguém? Não tem como, né? Não dá para dividir com ninguém. Então, você sabe que os casos possíveis não pode ser zero de jeito nenhum. Não pode, porque é uma fração, e a fração é gerada através da probabilidade, tá bom? Bom,
E aí eu vou ter os casos favoráveis, os casos possíveis, então dá 1 em 4. 1/4 aí as possibilidades de acontecer algo, tá bom? Mas os casos favoráveis vai ser o número 1 específico, se você observar aqui o número 1. E se eu colocar aqui os casos possíveis, ó, vai ser o número 4, que eu vou colocar aqui embaixo também, ó, 1/4 as possibilidades. Se eu fizesse, por exemplo, uma brincadeira agora, e a gente diz assim, se eu pegar uma moeda e lançar para cima, qual é a probabilidade de sair cara? Eu tenho duas chances, ser cara ou coroa. Duas possibilidades. E se eu perguntei se ser cara, é uma chance em duas. Se eu perguntar um dado, por exemplo, eu jogo o dado para cima, o dado tem 6 números diferentes, 6 faces diferentes. E aí, qual é a probabilidade de sair um número par, por exemplo? O número par, isso aí é próximas aulas da gente, tá bom? O número par, você vai observar que tem 2, 4 e 6. Tem 3 possibilidades no total de 6. Então, a probabilidade é 3 em 6. Ou 50% das chances. A gente vai ver isso nas aulas posteriores aí o desenvolvimento, tá bom? Bom, então se a gente vai pegar os casos favoráveis, dividido pelos casos possíveis, vou ter aí o que eu chamo de probabilidade. Ó, o caso favorável é apenas a garotinha lá, ó. Só tem uma chance, tá vendo? E os possíveis eu tenho 4 pessoas aqui, ó. 4 possibilidades. Então, 1 em 4 ou 25% das possibilidades. Bom, então eu tenho 25% ou 1/4, como é relacionado aí nas questões, nas alternativas que sempre colocam em provas. Então, vocês sabem agora, eu tenho duas situações. Eu tenho os 2 meninos agora sendo destacados. Como eu tenho 2 garotos, observe, 2 meninos, ó, 2. Aí agora eu tenho 2 no total de 4. Eu tenho metade das chances. Metade das chances é 50% das possibilidades. Se é 50% das possibilidades, a gente vai treinar um pouquinho. Fica ligado aí que eu tenho 2 no total de 4, ó, 2 em 4. E aí eu vou ter que os casos favoráveis é igual a 2, os casos possíveis vai dar igual a 4. Se eu dividir 2 por 4, vai dar 0,5 ou 50%. Ou apenas deixar 2/4, que eu já sei que vai ser a metade dos casos, que é 50%. Ó, 100%, um inteiro. Beleza? Metade dos casos, 1 sobre 2, é 50%. Metade da metade, a metade de 50 é 25%. Então, 1/4 é 25%. Então, lembra disso, que fica mais fácil a gente seguir aí na mente. Tá bom? Também eu tenho aqui os casos favoráveis 2 e os casos possíveis é igual a 4. 2 em 4. Aí vai ser o tópico para a gente desenvolver. 50%. Não esquece disso. 50% sempre é a metade da aposta. Eu disse a vocês também que na aula passada, que a gente usa essa probabilidade, essa chance de acontecer algo, quando vai apostar algo. Então, por exemplo, tem jogo de futebol do time A com o time B. Aí, se o time joga em casa, se o time está na liderança, geralmente quem vai apostar isso, o valor é menor para esse time que está na liderança, que está jogando em casa. E que está jogando fora, o valor vai ser bem maior. Então, eles fazem essa casa de aposta, essa parte, ele faz isso, essas possibilidades, contando que o time que está jogando em casa vai ganhar o jogo. E aí, quem vai apostar vai perder. Nem sempre acontece, porque é um evento aleatório. Então, vocês sabem. Jogo do bicho também tem a probabilidade de jogo de azar, né? Jogo de baralho. Esses jogos assim, você sabe que pode ter as possibilidades ou não de ganhar algo, tá bom? Lembrando que, matematicamente falando, não é aconselhável você fazer jogo nenhum, hein? Sempre a probabilidade maior é da pessoa que está fornecendo a aposta ganhar. Seja ganhar um jogo, 1 milhar no jogo do bicho é 1 em 10 mil, ó. 9.999 chance de o cara acertar e você uma de acertar. Então, não vale, né? Bom, mas vamos lá. Observa a tela aí agora que tem um bocado de camisa. Vamos analisar agora a matemática no dia a dia, a probabilidade aí. Eu tenho um bocado de camisa aí, de vários tipos, modelos, as camisas. Analisa aí direitinho para você. Analisou? Agora eu vou fazer uma observação em cima dessas camisas. Veja. Se eu tenho 50 camisas, 50 ao todo, eu tenho 10 camisas, cada camisa custando R$20, 15 camisas, cada camisa custando R$30 e 25 camisas, cada camisa custando R$40.
Eu tenho essas possibilidades, tá lá, para poder escolher o tipo de camisa que a gente vai querer, tá bom? Presta atenção que eu vou falar agora. Então, se eu tenho uma probabilidade, que eu já sei que é os casos favoráveis dividido pelos o total de possíveis casos que pode acontecer. Então, se eu tenho aqui destacado 10 camisas, cada camisa a R$20, específico, né? A gente está fazendo a continha aí. Eu tenho também 15 camisas, cada uma custando a R$30. Tenho 10 a 20, ó, específico aqui. Tenho 15 a 30 e tenho 25 a 40. Vamos destacar o 15 agora para a gente perceber. Ó, 50 camisas. E eu tenho 10 delas que são R$20. Pensa comigo. O total de camisas que eu tenho é 50. Então, casos possíveis é 50 camisas. O total de camisas que eu tenho é 50. Dos quais 10 delas são R$20. Como é que eu faço uma probabilidade de pegar uma camisa de R$10 no total dessas 50? Gente? Aí eu posso fazer o seguinte com vocês. Ó, vou fazer a divisão de 10 por 50. Tá vendo? Ó, 10 dividido pelo total. 10 é a pergunta, eu quero a camisa de R$20. Eu tenho 10 camisas lá específicas. E o total de camisas que eu tenho é 50. Então, a probabilidade de eu pegar uma camisa lá, daquelas 50, que seja de R$20, é 10 em 50. Se eu fosse simplificar, se eu fosse fazer a porcentagem, isso aí dava 20% das possibilidades. Isso é você cortar aqui o zero, ó, ficar 1 dividido por 5, 0,2 ou 20%. Ou 100 dividido por 5, 20%. Você pode perceber isso. Mas se a pergunta fosse outra, ainda é essa, né? O cálculo seria dessa forma, 10 sobre 50. E aí você teria o cálculo específico da probabilidade, que era 20%. Mas se eu fosse fazer outra pergunta a vocês, ó, observa. Eu quero agora a probabilidade de uma camisa com menos de R$40. Eita, menos de R$40 de carninha. Como é que eu faço isso, hein? E aí, Tânia, vamos participar com a Tânia aqui para a gente pensar um pouquinho. Eu quero menos de 40. Eu fiz um haul lá de camisas, que eu tenho 50 camisas. Deixa eu voltar aqui o slide. Eu tenho algumas de 10, de R$20, né? Ó, tenho 10 camisas de 20, tenho 15 camisas de 30 e 25 camisas de 40. Eu quero menos de R$40. Então, eu posso escolher a primeira camisa? Posso, né? Claro. É. Aqui eu posso escolher? Pode também. 30, né? Pode. Só não pode aqui, né? Porque eu Aí disse, já passou. aí não pode. Poxa, Ricardinho, eu queria aquela camisa de R$40. Calma que a pergunta não é essa agora. Isso é só depois. Exatamente. Então, a gente... Mas Diga aí, Antônio. eu posso ensinar um truque para os seus alunos? Faça aí o truque de mágica matemática. Veja, ele está falando de divisão, ou seja, está falando de fração e está falando de porcentagem. Isso. Porcentagem é dividir por 100. Aí, eu estou dividindo por 50. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou chegar em 100. Multiplico todo mundo por 2 e meu cálculo fica facinho, facinho. Porque vai ficar 20 dividido por 100, 20%. Isso. Direto, né? Fazendo a simplificação. Né? Não, fazendo a equivalência, né, de frações. Multiplicando os dois por dois para poder chegar. Exatamente, a equivalência. É uma outra possibilidade de chegar no cálculo. Que Tânia, deixa eu colocar aqui no cálculo, para vocês observarem que está em casa. Ó, o que Tânia quis falar é que, em vez de eu cortar o zero e fazer a divisão, ela disse, se você multiplicar por 2 aqui, Ricardinho, fica 20 e 100 aqui. Fica 20% e chega mais rápido no gabarito. Como o cálculo é em porcentagem, você tem que deixar o denominador igual a 100. E se o denominador é igual a 100, aí eu posso multiplicar por 2 aqui. Se eu multiplicar por 2 aqui, eu também multiplico por 2 aqui e fica tudo certo. Muito bom, Daniel. Parabéns aí. Um artifíciozinho. É, matemática, né? É uma mãe dos matemáticos. É matemática com Tânia, olha lá. Vamos lá. A gente vai desenvolver aqui, ó, gente, ó. Outro exemplo, né? Que eu disse a você que eu quero menos de R$40. E você que está em casa, coloca aqui nos comentários qual seria a probabilidade de pegar uma camisa de menos de R$40. E quem está assistindo pelo YouTube, bota nos comentários do YouTube também. Eu quero ver lá esse comentário, se você vai acertar esse cálculo. Bora analisar aqui.
para ver menos de R$40, eu tenho uma tabela, né? Essa tabela diz que eu tenho 10 camisas de R$20, eu tenho 15 camisas de R$30 e tenho 25 camisas de R$40 cada uma. Para ser menos de que 40, eu só posso pegar as de R$20 e as de R$30. Porque aqui não dá. Aqui não dá. Só pode pegar essa ou essa. No caso, esse ou em probabilidade é soma. Soma! Claro que soma não escreve com U, né? Mas só você se ligar. Soma! Um ou outro soma. Se liga na estratégia. Então, você vai pegar essas duas possibilidades para poder fazer a probabilidade. Então, eu tenho a de 10 e a de 15 para poder dar menos do que 40. Então, eu vou ficar com o seguinte. Posso pegar a de 10. Posso pegar a de 15. Ó, juntando os dois, tá bom? Que vai dar exatamente o valor da a de 40, né? No caso aqui, eu vou pegar 10 somado com 15, que é o total de possibilidades, que está perguntando, que é menos de R$40, pode ser a de 10 ou a de 15, sobre, tem 10 camisas e tem 15 camisas. 10 de R$20 e 15 de R$30. E o total aqui, 50 possibilidades. 50 camisas ao todo que tem. Então, 10 mais 15, você vai ter o gabarito aí, como sendo 25 sobre 50. É o que Tânia falou, ó. Olha a dica de novo aí. Ó, se eu tenho 25 em cima e tenho 50 embaixo, se eu quiser chegar em 50%, que é o gabarito que está aí, como eu sei que o gabarito está em porcentagem, o denominador tem que ser 100. A dica de Tânia, multiplica por 2 aqui, Ricardinho, e aqui também. Se eu multiplicar por 2 aqui e aqui, esse por 2 vai dar 50, e esse por 2 vai dar 100. Então, fica 50%, 50%, ou seja, metade das possibilidades. É melhor eu pegar, vou fazer uma pergunta a vocês agora, é melhor eu comprar uma camisa de menor do que R$40, que é esse cálculo aqui, ou uma de R$40? Qual é a probabilidade maior? Ou menor? Ou não tem? Ou dá igual? Bora analisar isso, né? Você viu que tem uma tabela, deixa eu voltar aqui a tabela, antes de eu ir para o resumo. Tem uma tabela aqui, ó, e essa tabela vai mostrar pra gente, aqui, ó, 10 e 15 dá 25, somando, ó, a 10 camisas de R$20, 15 camisas de R$30, dá 25 camisas. Só que aqui, de R$40, também tem 25 camisas. Então, a probabilidade de eu pegar uma camisa, aleatoriamente, ou de R$40, ou menor do que R$40, sem ver, é igual, ó, tá vendo? Não, 25 camisas de um e 25 camisas do... Ou se eu pegar os dois juntos aqui, né? Lógico. Tá bom? Então, lembra disso na hora das possibilidades. Isso é bem legal. Mas vamos lá, porque o tempo está passando e eu tenho que adiantar aqui. Ó, se eu tenho aqui essas possibilidades, a gente fez um resumo do que é probabilidade, que é a divisão de casos favoráveis e casos possíveis. Exatamente, favoráveis e possíveis. Mas, na próxima aula, a gente vai dar uma aceleradinha nisso aí. E essa aceleradinha vai ser em cima de a soma de probabilidades, que é o que eu falei, Tânia, sobre ou, né? Vou pegar a soma de um ou outro, mas lembre que a soma no máximo, não tem como não, vai dar 100%, porque o máximo de chance é 1 inteiro, que é igual a 100 sobre 100, e por isso que é 100% das chances, é 1 inteiro, a probabilidade no máximo é 100%. Não é isso aí, Tânia? Pois é, Ricardinho. A matemática ela está sempre interligada, né? Você está falando de probabilidade, mas a gente deu um passeio lá em porcentagem, deu um passeio na fração e é isso. Vamos lá fazendo as conexões para sair construindo o conhecimento matemático. Bom, gente? Isso Tchau, aí, até a galera. próxima aula. Isso aí, galerinha. Veja que a matemática faz pontos com vários lugares, ó. Você viu apresentar a matemática aí. Ela dentro da porcentagem, no dia a dia. Eu falei de camisa, falei de dado, falei de vários termos matemáticos para envolver aí a sintonia da probabilidade. E não esquece, esse conteúdo ele é muito importante, tá bom? Na hora de você apresentar aí um concurso, tá bom? Você vai fazer o ETE, você vai fazer futuramente o SSA no primeiro ano, tá bom? Então, vocês vão desenvolver muito bem, tá bom? Esse assunto aí é bem importante, você vê no 8º ano, vê no 9º ano, vê no primeiro ano, vê no segundo, vê no terceiro, vai fazer o Enem, isso é importante. E no seu dia a dia, que é o mais importante, está a probabilidade. Então, meus amores, estudem, porque Ricardinho está aguardando cada um de vocês, tá bom? Então, cheiro para vocês, meus amores, que Deus os abençoe
e até as cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau!